E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo para esse meu canal. Eu sou o Felipe, este é o Update Nerd, começando mais um vídeo para vocês. Trailer abria, não é? Abre, aliás, com essa imagem aí, que traz uma destruição numa determinada cidade. Especula-se que isso aí é o Japão. Passando para essa imagem aqui, e quando eu fiz a captura dessa imagem, eu percebi que de fato, né, o Mechagodzilla aparecia aí no recanto da tela, mas é realmente o Mechagodzilla. Quer dizer, é o que a gente acredita que é, até porque na imagem seguinte a gente vê aí nessa imagem mais claro que realmente trata-se de um Mechagodzilla. Leva a gente a acreditar nisso, porque nós temos aqui, além do que seria a cabeça dele, essa parte avermelhada aqui que não lembra em nada, né, necessariamente o Godzilla nessa parte aqui. Então todo mundo aí começou a acreditar e acredita que esse seria o Mechagodzilla. Seguindo o trailer, a gente tem aí essa imagem, frame aí, onde a gente confirma que é o Kong ali no fundo. A gente segue com o trailer e tem isso aí que eu gosto muito, curto demais, que são os logos personalizados aí da Warner Bros. E na sequência, né, o primeiro homenageando o Kong e o segundo homenageando aí o Godzilla. Curto muito essa parada deles trazerem esses logos personalizados. E no finalzinho, né, da apresentação desse logo, vejam que ele apresenta o Godzilla ali nas pinturas rupestres. Aí a gente vê o Kong preso, fazendo também uma releitura, né, uma homenagem às outras versões do Kong, aos filmes mais antigos do Kong, onde ele quase sempre está acorrentado. E essa imagem aí é bem icônica porque lembra, né, relembra a gente das três versões anteriores do Kong, nos anos 30, nos anos 70, posteriormente já nos anos 2000, lá em 2005, na penúltima versão do Kong, sendo essa a quarta versão dele, a mais atual. E o Kong estando sempre aí aprisionado por correntes. O nosso ex-Robocop provavelmente não será mais. Então ele aí, que a gente já viu ele com a roupa da Monarch. Temos aí a surpresa, onde ela está aí provavelmente na Ilha da Caveira, e ela de alguma forma se comunica com o Kong, tem um contato com o Kong. Ainda não está claro, não foi explicado ainda como isso é possível, como isso se deu, mas aconteceu. A gente vê aí que ela está como se fosse com um totem, como se fosse uma oferenda para o Kong, e no momento seguinte a gente tem aí um vislumbre do Kong tendo esse contato, essa interação com a menina. Mas esse personagem aí, que deve ser o cérebro da trama, vai ser aquela pessoa que vai substituir, né, o que o personagem do Ken Watanabe fazia em Godzilla, que é trazer e explicar toda a mitologia. E ela, a gente vê que realmente durante todo o trailer faz esse papel, Kong lá na chuva. É uma cena, né, para a gente ter um pouco de pena dele, talvez, onde ele está todo acorrentado e na chuva, e a gente tem meio com a sensação de pena. Só que aí, né, a ideia do roteiro e colocado em prática pelo diretor, a gente vê a garota também exposta ao mesmo frio, à mesma chuva, onde ela vai ter aí um contato com o Kong, onde a gente vê que existe algum tipo de interação entre os dois. A gente não sabe ainda como isso se deu ou por que a razão disso, mas acontece. A gente vê aí a garota minúscula em relação ao Kong, que é gigantesco. O tempo inteiro os personagens demonstram estar assustados com a situação, e é isso que a gente espera de um filme onde tem monstros gigantes, onde tem titãs, criaturas colossais, né, totalmente desproporcionais a tudo que a gente conhece, e não tem como as pessoas reagirem de forma calma. Essa cena também indica para a gente que eles não entendem 100% ainda o tamanho, né, do contato que a garota tem com o Kong, e diante dessa cena todos ficam surpresos, né, ao ver ela sair, né, de dentro das acomodações e ter um contato direto com o Kong lá fora. Temos aí essa imagem que é fantástica, tanto em relação à questão de escala tal, mas também para mostrar aí o quão próxima a garota é do Kong, quando ela encosta aí o seu dedinho no dedinho dele. E a gente tem essa cena fantástica aí, essa imagem aí, né, onde a gente ouve, né, o som, né, o roar do Godzilla quando ele está se aproximando. Nessa cena a gente não entende se ela já conhece o Godzilla, se ela sabe do que se trata, ou se ela está surpresa. Mais uma vez, né, o rosto da pessoa ali impressionado, um detalhe talvez que o diretor quis frisar, e ele vem com
tudo e acaba aí destruindo um navio, um destroyer, uma fragata, não sei ao certo qual seria, mas mostrando tamanha imponência que é o Godzilla. Os caças atacam ele, né, os F-23, mas é claro que isso também não vai surtir efeito, a explosão é mínima e ele não, praticamente não vai sofrer nenhum dano. Aí a gente vê o Godzilla usando a cauda. Acho que muita gente tá com saudade de ver o Godzilla contra a raça humana, atacando os seres humanos, destruindo os nossos maquinários. E nós usando todas as armas possíveis contra ele. E depois ele usando a cauda para destruir um caça no ar. Cara, que cena fantástica. Cena muito bonita e também muito icônica, homenageando todos os filmes clássicos do Godzilla dos anos 80, principalmente, onde ele sempre estava ali para salvar a Terra, quase destruindo também quase ela, junto. Ele decide encarar a situação, cena aí também que chamou a atenção lá nos primeiros spots, que a gente tem aí essa coleira, uma forma de anestesiar ele, de deixar ele dopado para poder fazer todo o manejo. Claro que a Monarch provavelmente já estava preparada para isso, até porque a Monarch conhece o Kong desde os anos 70. Então aí no mínimo há mais de 50 anos eles já estavam se preparando, tinham a capacidade, como a gente já viu em Godzilla 2, tanto de capturar como aprisionar esses monstros, até porque a gente já viu diversas demonstrações disso e o Kong, com o Kong aliás não seria diferente, eles já estavam preparados caso fosse necessário, né? Eles tinham no mínimo uma experiência, né, como lidar com essas criaturas, então fato aí que eles tem uma capacidade de capturar o Kong. Aí a gente vê, né, o Kong enfrentando aí, mesmo sem saber o que é, e vemos na sequência o que é o Godzilla quando ele vem com tudo, né, quase como um tubarão, uma orca quando ataca, e provavelmente nessa cena logo de cara ele deve virar a embarcação primária onde o Kong está. Todo mundo pensou que essa cena seria no porta-aviões, eles tentam criar essa confusão se a gente não prestar atenção, né, vendo rápido, vendo no primeiro momento o trailer, mas ele estava aí numa embarcação, ele provavelmente vai virar, aí que ele vai se libertar, e a gente vai ver o Kong provavelmente nadando para chegar até o porta-aviões, ele vai ter que escalar o porta-aviões para na sequência, perseguido ainda pelo Godzilla, a gente ter essa cena fantástica, Godzilla subindo aí com tudo, destruindo os aviões, e a gente vê como ele se ergue rapidamente ele está de pé, para um dos ápices do trailer, que é quando o Kong, né, diante do Godzilla, o que é que o Kong faz? Ele se prepara, vai se preparando aí, guardando a sua força toda, juntando toda a sua energia para dar aquele socaço na cara do Godzilla. Cara, essa cena foi fantástica. Olha só, detalhe aqui que eu queria frisar, tamanho dos membros do Kong, não é? Olha só os braços do Kong, um braço do Kong dá quase dois braços do Godzilla e são membros enormes. Isso foi uma coisa que eu comentei lá atrás, num vídeo bem antigo no canal. O Kong, né, por ter um corpo, né, mais humanoide, como ele pode usar isso, né, para ter uma certa vantagem no corpo a corpo contra o Godzilla. Apesar da gente ver o Godzilla desde a batalha contra os Mutos também, sabendo fazer bastante uso aí, né, do seu corpo na batalha. E aí vem um socaço que provavelmente nocauteou o Godzilla logo de cara aí. E na sequência o Kong, de forma inteligente, ele empurra o Godzilla, ele joga o Godzilla, lança o Godzilla de volta na água para ter ali uma vantagem de ficar sobre, né, o bote salva-vidas dele, que é simplesmente um porta-aviões gigantesco com mais de 300 metros de comprimento. Cara, esse filme tá insano, já começa aí com tudo e mais um pouco. Godzilla vai cair na água e, é claro, eles vão lançar aí o que seria armamento, talvez contra submarinos, né? Para tentar implodir ele lá embaixo. Mas é claro que essas bombinhas aí, entre aspas, não vão fazer efeito contra o Godzilla. E na sequência ele vai se preparar para soltar todo o seu poder, né, abaixo da embarcação. Você vê como essas criaturas são inteligentes. E o Kong também, no seu reflexo instantâneo, ele salta, não é? E aí fica um mistério aí, o que é que vai acontecer depois. Olha só o tamanho da explosão, é insano esse poder do Godzilla agora. E a cena também muito icônica e muito forte. Aí fica o mistério, né? Por que o Godzilla cessa o ataque, como o Kong vai sobreviver. A gente vê nas imagens anteriores, se você prestar atenção, que tem uma ilha próxima ali, não sei se é uma ilha ou se já é o continente,
mas provavelmente o Kong vai escapar nadando para essa ilha. Eu chuto aqui, não sei ainda, seria provável que o Kong teria de alguma forma ali, numa luta corporal com Godzilla, de alguma forma machucado o Godzilla de uma forma que ele desistisse do ataque no primeiro momento e desse a oportunidade do Kong escapar. Até porque é só pensar que o Godzilla poderia simplesmente capturar o Kong e levar ele para as profundezas. Uma outra possibilidade seria que nesse momento é que o Kong arranca aí uma das placas dorsais de Godzilla para fazer o que a gente já sabe lá na frente, que é o machado. A gente olha aí esse frame aí, talvez eles focaram aí justamente para demonstrar que o Godzilla estaria aí já nesse momento com a placa a menos. Talvez um ferimento tão grave assim faria o Godzilla desistir da batalha no primeiro momento e sair fora, né? Mas a gente ainda não sabe disso. A gente vê aí que claramente até o momento a gente tem a percepção que vai haver duas batalhas. A primeira seria aquela no mar e a segunda seria essa já na cidade. Nessa batalha a gente já sabe que o Kong vai estar com aquele machado, no contraste aí ele também brilhando as suas placas dorsais, um brilho muito bonito, as placas bem mais imponentes, o Godzilla está bem mais poderoso depois do Godzilla 2 Rei dos Monstros, bem maior, bem mais forte, mas o Kong também evoluiu muito para poder enfrentar o Godzilla. Como eu já disse, o Kong tem lá suas vantagens numa batalha. Depois temos aí o que seria algum tipo de pesquisa, alguém está montando informações. Temos um deslumbre da van aí, vai ser outro núcleo do filme, né, digamos um núcleo mais pobre, para revelar aí que quem está fazendo isso aí é a Madison com os seus novos amigos, personagem da Millie Bobby Brown, e ela está aí colhendo informações, viajando e colhendo informações sobre a Monarch, sobre os monstros, etc. Isso realmente vai ter algum valor lá na frente. E aí a parte da história, né, que mexeu com todo mundo, que é a parte onde eles começam a citar que teria acontecido aí uma provável guerra, uma provável batalha aí colossal entre os monstros, e de um lado estaria o Godzilla, do outro lado estaria o Kong, ou melhor, os seus ancestrais ou algumas espécies, e eles teriam sido aí os últimos sobreviventes. E aí a gente não sabe nesse primeiro momento se esse é exatamente o Kong ou se o Kong ele aparece na sequência aí, quando a gente tem essa cena aí de uma mãozinha, né? Só que não é só uma pintura rupestre, é uma pintura rupestre feita por monstros. Mais uma vez, caras e bocas no trailer. Como eu falei, é importante isso, trazer as expressões humanas para passar para a gente a sensação que os personagens estão sentindo ali diante de um cenário tão caótico. Então é importante que tenha isso. Isso é uma coisa que faltou no Godzilla 2 Rei dos Monstros. Muitas cenas e muitos momentos a gente passava a impressão, não é, que os personagens para eles eram algo totalmente comum, que não estava acontecendo nada. E algumas situações, como eu falei na crítica, coisas muito absurdas assim que parece que passaram batido. Nesse aqui o roteiro parece que tanto o roteiro como o diretor quis frisar nessa parte, em passar, né, o que é que os personagens estão sentindo, para que a gente também sinta empatia pela situação a qual a humanidade está passando agora. Parece que o Kong ele vai encontrar algum lugar ancestral, que ele vai para lá, talvez depois dessa primeira batalha, quase que como um ritual para buscar alguma coisa, alguma sabedoria, mostrando mais ainda que essas criaturas são inteligentes, e lembrando que o Kong é um primata, então eles podem explorar ainda mais esse lado da inteligência, né, dos animais, no caso aqui os monstros, e podem tornar o filme, né, enriquecer ainda mais toda a mitologia do filme, etc. E aí a gente vê, né, o Kong vai lá e coloca a mão lá como se encontrando algo, que um lado, né, da história que ele não conhecia, e esse momento fantástico que pode ser ou não o Kong, né, talvez um ancestral dele, ou seja ele, mas uma cena fantástica aí, gorilão aí, fortão, muito poderoso, muito imponente. Pode ser o Kong, pode não ser, talvez o filme revele que não seja, mas aí com que seria um osso gigantesco aí de alguma outra criatura e uma placa do Godzilla ou de algum espécime da mesma espécie que ele, né, de algum indivíduo da mesma espécie que ele, onde eles usavam, né, armas, como a gente já viu o Kong fazendo isso lá em Kong Ilha da Caveira, quando ele usa as correntes lá dos navios com as âncoras para criar uma arma para lutar contra o Skullcrawler gigante. E aqui a gente vê que eles usam armas, até porque o Godzilla realmente é muito poderoso, e até para equiparar a batalha entre os dois, dá uma arma, dá um utensílio para o Kong,
isso equilibraria bastante a batalha. A gente vai ver no decorrer do trailer que isso realmente é um fato. Essa cena fantástica aí do osso brilhando, e vemos aí a revelação daquelas criaturas que a gente comentou, muita gente falou, alguns acreditavam que seriam realmente vilão, e eu falei que provavelmente esses monstros deveriam ser usados apenas como minions, né? Apenas como uma bucha mesmo, para mostrar o quanto o Kong é poderoso. Eu falei aliás isso, e aqui a gente vê, né, realmente isso aí acontecendo. Mais uma vez, a gente não sabe exatamente se esse é realmente o Kong ou se é mais um vislumbre da história contando algo que aconteceu lá atrás. Lembrando que a gente pode pensar também que se houve uma guerra, que se houve uma grande batalha e há um lado com o Kong e outro lado com o Godzilla, então poderia acontecer, né, de alguns monstros se aliarem ao Kong e outros ao Godzilla e haver aí uma guerra também entre os outros monstros. E a gente vê aí a cena fantástica aí de batalha, duas criaturas colossais, mas não tem chance nenhuma contra o Kong, facilmente derrotadas por ele, essas serpentes voadoras, entre aspas aí. Essa cena é interessante porque no primeiro momento eu pensei que seriam aqueles mesmos monstros trazendo alguma ameaça para o Kong e para o Godzilla, mas na verdade a gente vê o Godzilla, né, focando aí, frisando. E isso aí que a gente tá vendo seria o machado do Kong, cara. Ele tá no chão. Essa batalha pode ser uma sequência lá na frente da batalha na cidade. A gente vê que a batalha vai ser longa. Provavelmente vai ter momentos que o Godzilla tá na vantagem, em outros momentos o Kong tá na vantagem. Eu confirmei isso aí depois de pegar esse frame, quando na sequência a gente vê aqui no canto o braço do Kong e o Godzilla já olha para cima. E eles começam lá aquele novo desafio. Aí outra cena interessante que o Kong meio que foca no Godzilla. Nessa cena o Kong já está desarmado. Não sei se isso vai ser mais uma demonstração da inteligência dos monstros ali na batalha entre eles, onde o Kong meio que solta o machado e chama o Godzilla para a briga na mão, meio que realmente um desafio ali para ver quem é o melhor. Talvez o Godzilla nem use aquele seu poder típico aqui nessa cena para demonstrar que ele entende a mensagem, que eles realmente se comunicam de alguma forma. Pode ser isso, pode não ser nada do que eu estou falando, mas aqui a gente tá para especular e eu estou aqui especulando mais uma vez. E aí essa cena fantástica também da mitologia desses monstros, que a gente ainda não entende, não sabe especificamente do que é, o que se trata, mas aí algum símbolo, né, que guarda, né, a energia do Godzilla, alguma forma de energia, e o Kong ou um ancestral dele que a gente ainda não sabe foi a esse local, é o mesmo local onde o Kong aparece naquele momento colocando a mão lá na figura, e isso vai ter alguma coisa a ver também com o momento lá onde ele pega o machado e toda a história. Então por isso pode não ser que o Kong retire literalmente uma placa do Godzilla, pode ser que ele encontre já essa arma pronta, uma arma antiga, uma lembrança, uma herança dos seus ancestrais guardada para ele, para no momento que ele se deparasse com algum espécime do Godzilla, né? Seja o Godzilla ou outro, que a gente sabe desde o primeiro Godzilla que existiam outros como ele, assim como a gente vê também os ossos, o que seriam outros como o Kong. Então, eles sendo os únicos aqui, essa arma seria guardada e passada aí às gerações para o líder deles, talvez, liderar nessa batalha, nessa guerra contra, entre aspas, aí, os Godzillas, né? Realmente fantástico aí essa parte. E aí a parte da batalha que a gente já vê que o Godzilla meio que levou um golpe já tá meio tonto. E aí na sequência o Kong arma aí, parece aí até o Goku e o Vegeta lutando, como parece o Vegeta juntando as duas mãos e dá lá uma pancada no Godzilla. A gente vê que o Godzilla vai apanhar um bocado aí nesse filme. E aí essa cena fantástica, próxima a acabar o trailer, onde o Kong vai ali juntando impulso. É incrível, cara, a reação do Godzilla, né? Ele preparado ali, se preparando, ele tá vendo que o Kong vem com o machado, a gente vê o brilho ali, o Kong vem com tudo ali, Godzilla se arma, se prepara, e aí na sequência a gente tem uma cena fantástica, Kong vem com tudo, a gente vê que eles não estão se enfrentando simplesmente para ver quem é o melhor, é um tentando matar o outro mesmo, batalha colossal, o Godzilla dispara, o Kong usa o machado no ar para bloquear o ataque do Godzilla. O ataque vai direto lá no machado do Kong, entre aspas. Kong ainda no ar, ele vai juntando aquela energia, a fúria do Kong. Aí a gente vê o quanto o filme está melhorado, apesar de eu ter comentado lá atrás que
o filme estava um pouco a desejar em relação à imagem e tal, a resolução, mas aqui a gente vê que o trabalho foi bem feito, foi um equívoco meu ali. O filme está realmente bonito, os monstros estão mais realistas ainda, principalmente eu achei o Kong ainda mais realista que o Godzilla em alguns momentos. E o Kong vem lá, Godzilla disparando e o Kong quase que estrategicamente, ou melhor, estrategicamente, juntando ali a energia do Godzilla para usar contra ele. Cara, muito louco essa batalha. E ele vai se aproximando e vai juntando a energia. Você vê como ele se coloca estrategicamente, meio que mirando onde ele vai bater. E aí o choque entre os dois. A gente não sabe qual é o dano que vai ser causado aí. Mas a gente vê que há meio que um é repelido para um lado e o outro é repelido para o outro. Como que as duas forças se anulam, né? E os dois vão acabar se ferindo nessa briga, nessa batalha. Em relação a esse golpe, talvez isso explique lá porque na frente o Godzilla talvez pare de usar esse poder e o Kong para de usar o machado para ir no mano a mano aí resolver a parada. Cara, vai ser realmente insano essa batalha e eles estão enfatizando realmente isso. E aí o logo oficial aí, lindo, maravilhoso, Godzilla vs Kong. E acaba o nosso trailer.